Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo. Tivemos aí na parte da tarde a entrevista do Jorge Salgado, de certa forma para grande parte da torcida vascaína, uma entrevista coletiva muito decepcionante, que não causa nenhuma esperança no torcedor quando a gente olha para a gestão ali do Jorge Salgado, não vê planos, não vê projetos. Foi algo ali que girou em torno de 1h30, que definitivamente não ajudou nada, nenhum torcedor vascaíno aí com relação ao que poder esperar do futuro. E iremos falar sobre isso. Vamos falar do Levenciano, que detonou o Jorge Salgado após essa entrevista. Ele, de certa forma, ele falou tudo que tinha que ser falado em poucas linhas e ainda deu mais uma esperança aí para o torcedor. E a gente vai falar sobre isso, falar também do que pode acontecer no STJ, no TJ, no STF, trazendo todas as notícias para você definitivamente ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então, torcedor, se você quer saber tudo que está rolando no meu, no seu e no nosso Clube do Coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você e também deixar aí no seu comentário o que você achou dessa entrevista coletiva do Jorge Salgado, o que definitivamente você acha que podemos esperar dessa gestão nos próximos 3 anos, se você acredita numa reviravolta do Leven, o que você acredita e acha desse momento, de certa forma, vergonhoso que o nosso clube vive. Deixa aí para que essa atual diretoria possa ver realmente o que o torcedor acha deles e, de certa forma, possamos ter cada vez mais força nesse YouTube. Mas, rapaziada, vamos que vamos, sem muita enrolação. E antes de falar do Leven, antes de falar do desabafo que ele fez, detonando aí o Jorge Salgado, do que pode acontecer na justiça, eu quero falar e quero trazer de forma bem resumida o que aconteceu nessa entrevista coletiva que começou às 3 horas da tarde e acabou ali por volta das 4h30. Uma entrevista coletiva que, na minha opinião, não trouxe nada de novo, Sabemos muito bem que, infelizmente, apesar dessa diretoria, essa gestão, ter lá no início, lá na campanha eleitoral ainda, ter vindo com vários planos que puderam ali, até mesmo trouxeram expectativas para uma parte pequena, mas uma parte da torcida vascaína, falando ali de faturamento de 100 milhões, ali de investidores, investimento de 100 milhões, de 75 milhões, de 40 milhões que já inclusive estariam fechados e até agora nada chegou dentro do Vasco, Então a gente sabe que definitivamente, infelizmente, iremos sofrer caso essa gestão esteja no comando nos próximos 3 anos. Acredito que no momento que nós estamos, até mesmo aquelas pessoas que apoiaram o Jorge Salgado como presidente do Vasco, começam a cada passo dado por essa direção a se decepcionar muito com o que pode vir aí pela frente. E na entrevista coletiva de hoje não foi muito diferente do que vimos aí nos últimos dias, A gente vê que realmente é uma gestão que fala muito bem, tem um discurso muito bonito, de certa forma pode até mesmo confundir uma parte da torcida vascaína, ludibriar, mas acredito que grande parte também está com os olhos muito abertos e já entende muito bem como é o sistema de dentro do clube. Palavras bonitas foram usadas, palavras de incentivo foram também utilizadas ao longo da entrevista, mas nada de novo, nenhum projeto, nenhuma esperança, nenhuma solução para esse problema que o Vasco vive foi apresentado ali durante 1h30 da entrevista coletiva. Eu vou falar aqui sobre 2 pessoas, o Adriano Mendes se posicionou, o Carlos Roberto Osório se posicionou, outras pessoas também se posicionaram ali ao longo da entrevista coletiva, mas eu não quero falar sobre esses dois, principalmente sobre o Adriano Mendes e sobre o Carlos Roberto Osório, que são 2 pessoas que definitivamente, mesmo eu sendo muito vascaíno, eu não consigo ali ver eles dentro do Vasco da Gama, ainda mais de todos os malefícios que o Adriano Mendes conseguiu causar na última gestão do Alexandre Campelo, falar do Carlos Roberto Osório, que é uma pessoa que é totalmente envolvida em política e agora estar dentro do clube. Então, para até mesmo não causar um mal-estar, eu prefiro me abster de falar sobre o posicionamento dos dois durante a entrevista coletiva, mas eu quero falar sobre o Jorge Salgado e sobre o Alexandre Pássaro, Jorge Salgado aí falou 2 frases
que marcaram ali durante a entrevista coletiva e eu resolvi trazer para vocês, que foi o seguinte: torcedores que fazem campanha contra o clube não são vascaínos, se referindo aí muito provavelmente, né, ao que a torcida vascaína está fazendo com relação aí ao boicote, né, à direção, ao sócio zero, essas campanhas que estão sendo muito ali comentadas e compartilhadas no meio do torcedor. E segundo o Jorge Salgado, quem faz essa campanha não é um torcedor vascaíno de coração, ou seja, né, se definitivamente for levado ao pé da letra o que o senhor Jorge Salgado está falando, o Vasco aí perdeu grande parte da sua torcida, pois grande parte dela está apoiando aí essa campanha sócio zero. Com relação ali a outra frase que o próprio Jorge Salgado falou: crítica, mas não participa do processo de reestruturação. Falando sobre isso, né? Falando com relação a isso, a oposição falou que no caso é muita crítica que tem sido feita, porém nenhuma ajuda tem sido dada, né? E é claro, para isso que é feita a oposição, é para mostrar erros, evidenciar ali problemas e evidenciar ali de certa forma, né, aos pouquinhos algumas incompetências que vêm dentro da atual gestão, que no caso é falado como se fosse a situação, que é a atual situação, né, atual posicionamento do Jorge Salgado dentro da política do clube, e o Jorge Salgado aí reclamou dessas pessoas que só sabem criticar, da oposição que só critica e não faz nada em prol do Vasco, mas ele vai ter que aguentar de certa forma, porque nesse ano aí realmente a oposição estará muito maior com relação à sua atual gestão do clube. Agora, antes de falar do Leven, falar aqui sobre o Cano e o Martim Benítez, né, rapaziada, que também foi comentado ali ao longo da live, da entrevista coletiva, aliás, pelo Alexandre Pássaro. O novo, né, atual diretor executivo do Vasco da Gama falou sobre os dois jogadores, sem dúvida nenhuma, os principais jogadores do Vasco aí nessa última temporada. Ele falou o seguinte: o Cano e o Benítez têm um contrato, né, a ser completado, tem um contrato ali a ser concluído. O Benítez se encerra no meio desse ano e o Cano somente no final, e eles permanecem do Vasco até o final do contrato. A única coisa que não irá acontecer, e essa gestão, principalmente o Alexandre Pássaro, não quer, é ficar com jogadores que não querem jogar no Vasco. Então deixando de certa forma e evidenciando uma resposta a todo esse atual elenco, também ao Germancano e ao Benítez, caso eles não queiram ficar no clube, mesmo tendo o contrato aí ainda para ser encerrado, eles poderão sair, as portas estarão abertas, pois jogadores sem vontade, jogadores que não querem permanecer e vestir a Cruz de Malta, podem sair do Vasco. E falou também com relação ao novo treinador do clube, um dos principais nomes aí que vem sendo circulados dentro do Vasco, e também foi confirmado hoje pelo Alexandre Pássaro, né, que está sendo muito bem analisado pela direção, pela comissão e pela sua atual gestão, é Marcelo Cabo, né, um técnico atual do Atlético Goianiense com passagens pelo CRB. Amanhã eu trago um vídeo melhor analisando quem é realmente, né, esse treinador, mas está sendo bem analisado e muito provável que podemos ver ali ele no comando técnico do Vasco da Gama nessa nova temporada. E agora, né, rapaziada, depois de ter passado por tudo que rolou na entrevista coletiva de hoje, na parte da tarde, falar sobre o Levenciano, né, rapaziada? Na parte da manhã eu trouxe um vídeo praticamente desabafando sobre esse atual momento do clube. Ontem, infelizmente, a gente viu o nosso rival ser campeão mais uma vez, enquanto isso, o nosso gigante da colina sendo praticamente decretando o quarto rebaixamento, né? Isso de certa forma entristece e vê ali o rumo que o Vasco está tomando em meio aí ao cenário do futebol brasileiro. E acredito que nesse atual momento também a esperança do torcedor vascaíno está sendo baseada em uma pessoa. E essa pessoa aí é nada mais, nada menos do que o Levenciano, não por conta de ele ter falado, não por conta, né, de ser um apoiador político, por conta de benefícios que nós iremos ter, não. É sim porque é uma pessoa que tem projeto, que vislumbra um desejo de colocar novamente o Vasco no topo, colocar novamente o Vasco no lugar de onde ele nunca deveria ter saído e principalmente fazer uma limpeza geral dentro do clube que está precisando ser feita há muito tempo. E ele se posicionou com relação aí a essa entrevista coletiva, mas eu vou falar isso lá no final do vídeo. Eu antes quero falar sobre as chances que ainda tem de uma possível reviravolta do próprio, né? Temos aí duas ações, a ação do Solidariedade, que está no STF ainda, muitas pessoas deram aí a causa como perdida, mas ainda não, e também a causa lá, né, a ação dos 12 sócios templários, que está no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, que temos novidades aí hoje com relação a isso. Primeiro, aliás, eu quero falar sobre o STF, né, ali tivemos a notícia que anteontem, né, na quarta-feira, ali
o STF, a Secretaria do Supremo Tribunal Federal, intimou praticamente ali o Procurador-Geral da República para se posicionar com relação à ação do Partido Solidariedade. O Procurador-Geral da República tem a responsabilidade de olhar a ação e ver se ela tem algo que realmente vai contra a Constituição ou não. É a pessoa que praticamente cuida das leis do Brasil, né? E isso, né? Essa aí movimentação, esse julgamento não foi dado pelo Procurador-Geral e ele foi intimado ali pela Secretaria do STF para ali dar um posicionamento oficial com relação a essa ação e a eleição do dia 14 do Vasco da Gama. É aguardar, nenhum posicionamento foi tomado ainda pelo esse mesmo, né, procurador, porém qualquer ali movimentação eu trago novidade para vocês, mas um posicionamento ali diferente do que o feito, né, pelo Dias Toffoli, que ele praticamente deu perdida essa ação para o Solidariedade, confirmando a eleição do dia 14 como oficial. Caso esse procurador-geral mude totalmente, eu trago novidade e realmente vai mudar totalmente o destino do Vasco nas eleições. E além do STF, temos também o TJ, né? Os 12 sócios entraram na Câmara Civil com uma ação muito bem fundamentada, segundo eles, né? Temos ali o Dr. Eloy e outros que aparecem aí diariamente no YouTube falando sobre essa movimentação que está lá, segundo eles, com muitas chances aí de uma reviravolta. E hoje tivemos a notícia que essa ação já está na mão do desembargador Camilo Ribeiro Roulier, que foi aquele mesmo que no julgamento lá do dia 17 de dezembro, onde infelizmente o Levenciano perdeu por 2 votos contra, o único voto a favor daquele julgamento foi desse próprio desembargador Camilo Ribeiro Roulier. Tivemos notícias aí que muito provavelmente que na semana que vem ele já possa julgar esse caso, mas é o tempo mínimo, né? A partir de semana que vem ele já pode julgar, mas caso não aconteça na outra, muito provavelmente que teremos uma notícia aí num prazo de até 15 dias para que essa ação saia das mãos deles, e dele, no caso do Camilo, e seja oficializada, rapaziada. Mas é aguardar. Muitas pessoas ainda confiam muito no STF, mas caso o STF não dê um paradigma, um paradigma não, né, mas não dê ali uma resposta absoluta, o TJ, né, muitas pessoas têm muita confiança que realmente essa ação esteja muito bem fundamentada e possa causar uma reviravolta. Mas agora, para finalizar, falando do desabafo do Levin, ele disse o seguinte, através de sua conta oficial no Instagram: consegui ver 5 minutos da coletiva e me deu vontade de vomitar. Tudo é clichê e mais do mesmo. Pobre Vasco, uma mina de ouro na mão de gente perdida que não tem solução alguma, criatividade nenhuma. Este é o problema de quem não tem projeto, de quem pensa pequeno porque não prosperou de verdade e não tem parceiros fortes, de quem falta carisma de tocar o coração dos vascaínos. Tá chegando a hora da nossa live. Levenciano, de certa forma, em pouco tempo, falou tudo que o torcedor vascaíno sente, né? Ele aí que falou que vai marcar uma live, não sabemos muito bem qual vai ser o assunto comentado aí nessa live própria aí, marcada no próprio canal do Levenciano, né? Mas aguardamos aí o que virá pela frente, aguardamos o que irá acontecer. Muitas pessoas falam em reviravolta, mas uma né, certeza aí é única, né? Temos aí o torcedor a única certeza de que, infelizmente ou felizmente, a esperança atual do Vasco tá focada aí definitivamente uma pessoa, e essa pessoa aí é o Leven. Ele aí definitivo é a esperança do torcedor vascaíno para esses próximos 3 anos. É aguardar, ver o que será feito na Justiça, ver o que será feito no TJ, no STF, se irá haver uma reviravolta, mas principalmente não deixar que essa diretoria tome conta e bagunce com o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Cobrança vai ter, porém respeito também, acima de tudo, irá ter com todas as pessoas envolvidas na política do nosso clube. E antes de terminar, o Levin usou essa mensagem, passou essa mensagem para o torcedor e também deixou um vídeo. Então, é claro, vou terminar aí o meu vídeo de hoje com o vídeo do Levin. Então, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao meu conteúdo e que a nossa família possa crescer cada vez mais, para lutar pelos direitos do nosso clube, mostrar para o torcedor quem é quem e, de certa forma, demonstrar a grandeza do nosso gigante da colina. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, vamos que vamos, saudações vascaínas e fiquem aí com o vídeo do Levenciano. Eu acho que é isso que todos querem. Todos querem o Vasco pelo poder, todos querem o Vasco por interesse particular. Só que isso não está dando liga. Isso não está fazendo o Vasco acontecer. O que vai fazer o Vasco acontecer é exatamente alguém que tenha disposição
de entregar para o torcedor e para o sócio um clube que esteja acima de qualquer interesse pessoal. Que é isso que a gente está buscando. Buscando uma alternativa de não ser de um grupo político, de não ser desses grupos que se definham, que se odeiam, que se matam o tempo todo, buscando única e exclusivamente um poder. Poder para quê? Poder para quê? Para ser 7º colocado do Campeonato Carioca? Para ser 16º colocado do Campeonato Brasileiro? É esse o poder que tanto lutam para entregar um clube multifacetado com 649 milhões de dívida, com um faturamento na metade do valor do que fatura o Atlético Paranaense? É esse o Vasco que essas pessoas estão construindo. Mas elas constroem o Vasco dessa maneira porque elas são isso que elas querem para o Vasco. Quando dizem que eu sou megalomaníaco, quando dizem que eu sou lunático, que o que eu estou falando não é possível, é porque elas apequenaram o Vasco na sua pequenez e mesquinhez, que se prova aqui nesse dia, que era um dia de festa, com milhares de pessoas em São Januário. Mostram que, infelizmente, o Vasco que elas refletem é pequeno porque elas são pequenas. E elas não conseguem pensar grande porque não são grandes, como pessoas, como caráter de homem e como ser humano.